voltamos, meus amigos e minhas amigas do curso de habilitação de cabos e sargentos da Polícia Militar. Dando continuidade aos conteúdos dos crimes contra o patrimônio, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o crime de receptação. Um crime que vem evoluindo, né, vem crescendo aí dentro das circunstâncias da atividade policial militar e que é interessante a gente fazer alguns comentários acerca dessa figura jurídica para melhor respaldar o trabalho dos nossos amigos. Dentro dessas imagens, né, a informação mais comum que a gente escuta daqueles que estejam no cotidiano da nossa sociedade, né, e se sentem até ofendidos quando abordados em situações, é que ele diz que não roubou, né, ele apenas comprou, eu só comprei, eu não roubei o objeto. Então há um entendimento, né, cultural de que o fato de você pagar por aquele produto, você não estaria cometendo nenhum ilícito, né, ou seja, aqueles locais que a gente vê aí da venda de produtos, né, de produtos vindos da China, né, do Paraguai, e aí as pessoas entendem que o fato de elas estarem adquirindo aqueles objetos, por si só, né, não seria uma conduta criminosa, tendo em vista que ele está pagando por determinado produto. Mas é fato de que as pessoas têm consciência de que aquele objeto que está adquirindo, de alguma forma, ela não tem uma característica lícita. O mais comum é quando você chega em determinado estabelecimento, você vai adquirir o objeto e você pede a nota fiscal. E, obviamente, a pessoa vai dizer que não tem como fornecer nota fiscal. É o primeiro indício de que você estaria comprando alguma coisa que tenha algo, né, suspeito. A segunda é a característica do indivíduo que fornece, né, o objeto. Como eu coloquei nessas ilustrações aqui para a gente observar, nessa mais acima, né, tem uma pessoa com uma vestimenta um pouquinho mais organizada, então pode ser que ela não cause a suspeita necessária de que o produto que ela esteja vendendo seja de meio ilícito, né? Então pode ser uma situação que você responda na modalidade que temos dentro do Código Penal, da modalidade culposa, né? Ou seja, você pode gerar uma desconfiança, mas não necessariamente. Já em outras, né, como a gente coloca, ilustrando aqui enfaticamente nessa figura de baixo, onde tem um indivíduo trajado, né, com roupas de bandido, vendendo para a senhora, né, então esse você não tem dúvida alguma de que o objeto que ele está fornecendo é de meio ilícito. E aí, quando essa situação acontece, nesse caso específico, com certeza você responde por receptação na chamada modalidade dolosa, porque você tem consciência de que aquilo é de meio ilícito. Outra forma também de observar se aquele objeto vem ou não de um meio não muito legítimo é em relação ao valor ofertado. Como temos aqui nessa imagem com o celular, né, que o cara vai de repente comprar um objeto que tem um valor considerável e aquele que está vendendo um valor muito abaixo do que está sendo praticado no mercado. Então, nessa situação específica, também é possível aferir a pessoa que está adquirindo, né, ter aquela noção de que ela tem consciência de que, por exemplo, um celular aí que custe em torno de R$1.000 e uma pessoa que está vendendo por R$300, R$400, um celular novo, dá a entender que, obviamente, aquele objeto tem alguma coisa irregular, no mínimo irregular. E aí, nessa situação, se for, né, abordado, pode ser que ele venha responder pelo crime de receptação. A primeira modalidade, né, da receptação dolosa, ela está prevista no caput do artigo 180, que fala justamente da pessoa que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Ou seja, ela tem consciência de que aquele objeto veio de um meio criminoso. Então, nessa hipótese, né, é a chamada receptação própria, ele vai responder aí pela pena de reclusão de 1 a 4 anos. Ou, quando o indivíduo, embora não adquira, mas ele influencia para que terceiro de boa-fé acabe recebendo, ou adquirindo, ou ocultando aquele objeto. É o caso de dois amigos chegam em um determinado local e o outro convence, rapaz, compra, está num preço bom, olha, nesse preço você não vai achar em outro lugar, mesmo você tendo ciência, né, que aquele valor que está sendo praticado ali, com certeza é de meio criminoso. Então, quando você influencia aquela pessoa, automaticamente você é que vai responder pelo crime de receptação. Por isso que ele coloca a receptação própria, é quem adquire, sabendo que é coisa de meio criminoso, e a imprópria é aquela que, embora ele não adquire, mas ele convence outra pessoa a adquirir, né, mesmo ele sabendo que ele está comprando uma coisa que é de meio
ilícito. Um detalhe interessante é que, nessas hipóteses, o indivíduo pode responder inclusive por 2 crimes. Como? Se nessa mesma situação fática ele já adquiriu um objeto e convence outra pessoa também a adquirir porque estaria num preço bom, está sendo vantajoso adquirir ali, ele tendo consciência disso, ele vai responder por 2 crimes de receptação na mesma situação fática. Uma porque ele está receptando e a outra porque ele está influenciando o outro a adquirir o produto de meio ilícito. Dentro da modalidade de receptação, ainda temos a chamada receptação qualificada, que ele agrava a pena, que pula de 1 a 4 anos para 3 a 8, como a gente está vendo aqui na tela, e ela é direcionada a pessoas que têm atividade comercial, ou seja, é alguém que está receptando objetos de meio ilícito e revendendo, ou seja, é como se fosse uma espécie de lavagem, né, que a gente chama de lavagem de produtos ilícitos. Você pega um produto que veio do meio ilícito, coloca no seu estabelecimento e o revende como sendo um produto legal. Então, nessas circunstâncias, a pena de quem comete essa conduta é mais grave do que a pessoa comum que não tenha um estabelecimento. Então, dentro dessas circunstâncias, né, não interessa também o tipo de estabelecimento que você tenha, né? A nossa legislação estabelece que tanto faz ser um estabelecimento que tenha, né, CNPJ, tudo direitinho, ou aquele informal que é feito na garagem de casa, aquele que não tenha, né, o registro oficial, mas que trabalha ali de forma habitual como sendo um comércio reconhecido pela sociedade. Então, se faz a receptação de objetos de meio ilícito, vai responder nessa modalidade do parágrafo 1º. Já a chamada receptação culposa, a gente vai perceber que existe uma diferencinha aqui no parágrafo 3º, que ele diz assim, ó, adquirir ou receber coisa que por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir obtida por meio criminoso. Então perceba que lá no caput ele fala deve saber, ou seja, a pessoa tem consciência de que aquele objeto veio de meio ilícito, e aqui ela, embora não saiba, mas pela característica do local, do valor que está sendo oferecido, ou, né, da condição de quem está oferecendo, você vai presumir pelas características que aquele objeto é de meio criminoso. E a pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, ou ambas as penas. E pela pena que está sendo ofertada aqui, que é de menor potencial ofensivo, inclusive os nossos policiais militares vão poder fazer o chamado TCO nesses locais. Então vamos dizer que se o policial em uma abordagem de rotina em determinado local encontra alguém adquirindo um objeto que, né, pelas características de quem está vendendo, deveria presumir que ele veio de meio criminoso, além de prender a pessoa que porventura está vendendo, né, objetos de meio ilícito, também vai poder fazer, né, a autuação daqueles que estão adquirindo ali, seja pela receptação dolosa, se a gente conseguir observar ou analisar que ele sabia que aquele produto vinha de meio ilícito, ou se ele não sabia, mas que pelo contexto ali ele deveria saber, a gente enquadra ele aqui no 180, né, no parágrafo 3º, e faz o TCO no local em relação a esta pessoa. Ou seja, a gente conduz para a delegacia, já que a pena vai ser de reclusão de 1 a 4, né, dependendo do tipo penal, ou, né, e o outro a gente faz no local, porque aí seria uma modalidade de receptação culposa. Dentro dessas alterações, a gente também tem, né, o parágrafo 7º aqui, que ele vai trazer uma causa de aumento de pena em relação àquela mesma figura que a gente já observou, tanto no furto quanto no roubo, né? É quando a receptação for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, transferência de dados ou de cargas transportadas em modais logísticos ferroviários ou metroviários. Ou seja, aplica-se a pena em dobro. Foi uma alteração agora de 2025, também tentando coibir, né, aqueles locais que acabam recebendo, né, receptando aí os objetos de quem faz os furtos aí pelos locais, né? O cara furta lá os cabos de telefonia e tem um local, né, os chamados desmanches, ferro velhos por aí, que acabam recebendo esses objetos, adquirindo esses objetos. E agora, né, com essa circunstância, a tendência é tentar, de alguma forma, coibir mais essa conduta e fazer, né, reduzir esses locais que estejam, né,
disponibilizando aí a possibilidade das pessoas cometerem crimes e eles receptarem essas condutas de meio ilícito. Alguns destaques que a gente precisa comentar, né? Existe a possibilidade de receptação da receptação? Sim, ela é plenamente viável, né? Esse exemplo agora que eu comentei, se o cara acabou de receptar e colocou no estabelecimento dele, e outra pessoa também está comprando, né, aquele objeto sabendo que ele veio de meio ilícito, o cara está vendendo para ele num valor mais acessível, justamente para ele poder vender rápido aquele produto, então é possível sim a receptação da receptação. O único objetivo do crime de receptação é que o objeto venha de meio ilícito, não importa qual é o crime anterior que você cometeu, furto, roubo ou mesmo outra receptação. Na segunda hipótese, é possível uma receptação de coisa insignificante? Aí existe uma discussão doutrinária, né? Se o crime anterior for considerado sem materialidade, por causa do valor em si, aquela história o cara subtraiu uma coxinha lá, sei lá, né? Subtraiu uma coxinha. E aí ele chegou ali na frente e vendeu a coxinha para alguém, alguma coisa assim. Se aquela primeira conduta for considerada insignificante, ou seja, se for aplicável a ela o princípio da insignificância, se não existe crime anterior, obviamente então não vai haver receptação, já que a conduta subtende que o objeto veio de meio criminoso. E na terceira modalidade a gente pergunta, a compra de produtos falsos em bancas de camelô, o fato de você comprar produtos falsos, você vai ou não responder pelo crime de receptação? E aí existe outra discussão doutrinária nesse sentido. Se você chega naquele local e você entende que os produtos que estão sendo vendidos, eles vêm de meio ilícito, que é o mais comum, né? A gente vai em vários locais das cidades, né, naquelas partes de feiras populares, né? Aqui em João Pessoa, na Paraíba, tem o Terceirão, né, que você vai até lá, tem vários estabelecimentos que vendem produtos advindos da China. Pela característica do produto, você sabe que ele não é original, ou seja, ele veio de alguma forma de meio criminoso, seja, né, um descaminho, né, se ele veio de algum meio ilícito. Então, se ele veio de meio ilícito, você vai responder por receptação. Agora, existem algumas possibilidades de que pessoas vendem produtos como sendo original, né? Até existem anúncios na internet, a pessoa vendendo produtos, né, por um preço menor, dizendo que ele tem acesso direto ao distribuidor e por isso o produto está reduzido no seu preço, ou é uma promoção relâmpago que ele está fazendo para você ali, com descontos, né, bem extraordinários e, consequentemente, na verdade o que você está comprando é um produto falso, né, não é um produto original. Então, quando você é enganado e não há como você ter consciência de que aquele produto é de meio ilícito, aí não, nessa situação bem específica, você não responde pelo crime, porque na verdade você foi enganado. Mas nos demais casos que normalmente existem no dia a dia, provavelmente o indivíduo pode sim responder ou por receptação dolosa, quando ele tem consciência plena, ou quando ele deveria presumir que veio de meio ilícito, também vai responder na modalidade culposa. E é isso, pessoal. Até o próximo encontro. Até lá.